Assim diz a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pai Santo, nós te damos graças por esta manhã em que já podemos nos reunir em teu santo nome e participarmos, ó Deus, deste momento importante na vida da igreja, que é quando uma criança é batizada, entrando no pacto, na aliança com o Senhor. E agora, ó Deus, continua a falar conosco e edificar o teu povo por meio da exposição da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza para que ouçamos e guardemos e pratiquemos a palavra santa do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã é cheia de paradoxos. Um paradoxo que você ouve a gente falar aqui de vez em quando é o já, ainda não. Você já é santo, mas ainda está em progresso de santificação. Você já tem a vida eterna, mas ainda não desfruta dela plenamente. Você já está no reino de Deus, mas você ainda não adentrou plenamente este reino. Jesus Cristo diz que para segui-lo é preciso morrer para si mesmo. Jesus Cristo disse que bem-aventurado é aquele que é perseguido. A Escritura Sagrada nos diz que para que dê fruto é preciso que a semente morra primeiro e cresça a árvore e germine e assim produza frutos. A Escritura está repleta destes paradoxos que às vezes contrariam a nossa lógica humana, mas que nos direciona àquilo que Deus quer que nós entendamos para o nosso viver diário. Paulo traz um novo paradoxo aqui neste texto. Os irmãos devem se lembrar que, a partir do verso 12, ele começa a notificar a igreja de Filipos acerca da condição dele na prisão e o que está acontecendo ali. Ele vai falar da evangelização, da guarda romana, pretoriana, daqueles da casa de César, vai mostrar como as coisas estão caminhando. A partir do verso 19 e 20, ele demonstra uma confiança na sua libertação, inclusive por meio da intercessão dos irmãos de Filipos. E ele mostra também a coragem, a ousadia dele de continuar correndo riscos de morte por causa da evangelização, da proclamação de Cristo Jesus. E ele deixa bem estabelecido, bem firmado para aqueles irmãos de Filipos, seja pela vida naquele tempo presente, ou seja pela morte, quando ela chegasse, não importasse quando ela chegasse, ele continuaria a engrandecer a Cristo por meio do corpo dele. Então, diante dessa disposição de Paulo, ele passa a apresentar este paradoxo, ou, digamos, um bom dilema da vida do cristão. Ele diz, quer seja pela vida, quer seja pela morte, no verso 21. Por isso, irmãos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E nós vamos ver mais adiante que ele coloca a primazia incomparavelmente melhor: morrer para estar com Cristo. E depois ele fala que é necessário viver. Ele inverte uma ordem lógica do nosso pensamento, mas ele mostra que isso tudo, na verdade, não é contraditório em termos, mas é algo que permeia a vida do cristão e ele precisa pensar dessa maneira. Há os desejos pessoais de Paulo aqui, mas que refletem desejos que nós como cristãos também precisamos ter na nossa caminhada. Por isso eu queria falar nessa manhã sobre o paradoxo da vida cristã, entre a vida e a morte, aquilo que é melhor e aquilo que é necessário. Primeiro vamos falar da morte, verso 21 a 23, quando Paulo apresenta aquilo que é melhor. Então ele começa ali dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto ele vivia, você sabe, ele estava preso, então sempre na eminência da morte, sempre na eminência de ser chamado para a execução. Ele diz: o viver é Cristo, eu vou continuar proclamando a Cristo, eu vou continuar vivendo Cristo. E ele manda cartas, ele orienta os irmãos, ele recebe pessoas na sua prisão domiciliar. E ele diz que na morte, a sua morte não significa sofrimento, no sentido de perdição eterna. Paulo é crente, servo do Senhor Jesus. Ele sabe que a morte não será uma tormenta eterna para ele. Ele sabe que a morte, na verdade, é o momento dele se reunir a Cristo Jesus de uma maneira mais íntima ainda. É por isso que ele diz: morrer é lucro. No verso 22, ele apresenta o seu dilema, a sua dificuldade. Porque ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, então eu já não sei o que eu hei de escolher. Morrer é lucro, porém se viver engrandecendo a Cristo vai trazer fruto, ele já não sabia o que ele deveria escolher. E eu quero que você tente perceber a conexão dos versos 20, 21, 22 e 23. Porque no verso 20 ele diz: Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Então, a conclusão dele no verso 21 é que tanto faz se é vida ou se é morte, afinal, Cristo será engrandecido, Cristo será glorificado em cada etapa da vida ou do morrer do apóstolo Paulo. No verso 22, ele vai mostrar o seu dilema: eu estou vivo, estou rendendo frutos. Mas no verso 23, ele mostra que o caminho para estar em maior intimidade com Cristo é se de fato ele partir. Olha só, ele diz no verso 23, eu estou constrangido, eu estou preso a este desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É por causa dessas conexões desses 4 versos que viver é Cristo e morrer é lucro. Não é algo, digamos, simplesmente pessoal, não é algo simplesmente egoísta da parte do apóstolo, mas na mente dele, tudo é corandeu, é viver diante da face de Deus, seja pela vida, seja pela morte. Então, a partir do verso 23, eu quero explorar mais a questão da morte. E eu quero que você perceba no verso 23, aliás, não vai dar para perceber porque está em português, né? Mas no grego, quando ele fala estou constrangido, ele fala assim: eu estou preso a essa ideia. Então, ele está preso literalmente, né? Então, ele está fazendo uma espécie de trocadilho aqui. Ele diz: olha, eu estou preso aqui, eu estou encarcerado, provavelmente em Roma, a gente já falou sobre isso, mas eu estou preso nesta ideia de me reunir a Cristo Jesus. Se nós pudéssemos traduzir o que ele diz no verso 23, o que é incomparavelmente melhor, porque ele usa 3 adjetivos aqui para essa expressão, incomparavelmente melhor, seria assim, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito, muito mais melhor. Não fica bom em português, né? Algumas traduções usam muitíssimo melhor, aí fica melhor, né, em português. Mas aqui a versão que eu estou lendo, que é a ARA,
a Almeida Revista Atualizada, ela usa a palavra incomparavelmente melhor. E por que Paulo ele está usando tantos adjetivos para falar a respeito do morrer é lucro? Será que Paulo havia entregado os pontos já que ele estava preso? Será que Paulo estava num estado de depressão profunda, que ele já estava cansado de lutar e para ele a questão mesmo era morrer e ponto final? Bom, a resposta para este questionamento está na própria teologia do apóstolo Paulo, na maneira que Paulo enxergava a vida diante de Deus. Tá? Eu te garanto que Paulo não entregou os pontos aqui, eu te garanto que ele não estava com depressão também. A questão toda é que Paulo tinha inclusive esperança de sair daquela prisão, como ele diz nos versos anteriores. Ele queria sair da prisão e quando Paulo foi perseguido, ele fugiu das perseguições. Paulo não era alguém assim, eu sigo a Cristo, agora eu quero ir direto para a morte. Não, porque Paulo sabia que ele não poderia quebrar o 6º mandamento. Tanto o suicídio, como tirar a vida de alguém, como desistir da vida, é uma quebra do 6º mandamento, que diz, não matarás. O que motiva Paulo dizer que o morrer é lucro, irmãos, é que ele entende que é estar com Cristo. E está aí no verso 23. Morrer é lucro, por quê? Porque é um estar com Cristo de uma maneira singular. A morte só é lucro, porque ela traz essa intimidade a Cristo Jesus, que no presente momento nós não temos, porque nós estamos separados fisicamente dele. Então, ou na morte do cristão, ou quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos com ele dessa maneira incomparavelmente melhor. Nós devemos nos lembrar que a morte por si só ela é uma tragédia, porque a morte por si só ela é salário do pecado. E a morte para aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é inferno, é perdição eterna. Então, dessa forma, a morte para o cristão, ela não é uma tragédia, porque é o estar em Cristo. É estar com Cristo continuamente. Assim como nós estamos com Ele em vida, nós estaremos com Ele em morte. Então é por isso que os cristãos se alegram, se enchem de esperança e eles têm os olhos deles no alvo, como disse Paulo, no prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, habitar com Cristo Jesus eternamente. John Piper, ele vai falar sobre essa questão da morte, ele diz assim: Cristo será louvado na minha morte, se na minha morte Ele for estimado acima da minha vida. E o que é mais precioso para você? A sua vida ou Cristo? É Cristo. Cristo é mais precioso do que a própria vida, porque Ele é a vida. Então nós devemos, irmãos, nos deleitar em Cristo Jesus, tanto na morte como na vida. É por isso que Paulo diz, morrer é lucro, viver é Cristo, e de qualquer maneira, ele estará andando com Cristo Jesus. Meus irmãos, esta passagem, ela confronta algumas heresias do nosso tempo e nós não podemos deixar de falar dela na nossa aplicação deste momento inicial. E a primeira delas é que algumas seitas dizem que quando nós morremos, nós entramos em estado de profundo sono da alma. Paulo está rechaçando essa ideia aqui. Ele diz, olha, se eu morrer agora, eu já estarei com Cristo Jesus. É aquela mesma ideia que Jesus disse para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Outras seitas defendem que o homem sem Cristo ele será aniquilado para sempre. Ele viveu uma vida mundana sem Cristo e não existe inferno. Ele vai ser destruído e ponto final. Mas a Escritura Sagrada nos mostra que nós somos criados para a eternidade. A partir do momento que você foi criado, você não morre mais, você é eterno, você continuará existindo. Se em Cristo Jesus, eternamente com Ele. Sem Cristo Jesus, eternamente sobre a ira de Deus no inferno. É isso que a Escritura nos aponta. E diante da mensagem do apóstolo Paulo, mensagem, palavra de Deus, inspirada por Deus, a pergunta que você deve se fazer é: como você está lidando com a ideia de morrer em algum momento? Você vai morrer, né? Você sabe. Se Jesus não voltar antes, meu amigo,
A sua hora vai chegar. Não adianta corrermos. Você encara a morte como lucro porque você está em Cristo? Ou é uma tormenta para você? Só de pensar nisso. Tem muita gente que enxerga a morte não pelo prisma da Escritura, mas pelo medo. Falar em morte com a pessoa, Deus me livre de morrer. Parece que vai viver para a semente. Não vai, né? Conheço pessoas, inclusive do meu convívio pessoal, que começar a falar de morte na mesa do jantar, que já sai da mesa e o prato esfria. Meus irmãos, o que Paulo está mostrando aqui, que para o cristão, morrer é lucro. É claro que nós não vamos apressar as coisas, né? Viver é muito bom e Deus tem nos dado vida, e Ele é gracioso para conosco em meio a esta vida, mas o cristão precisa enxergar a morte da maneira que Deus mostra para ele na Escritura. Tem pessoas que dizem, Deus me livre de morrer. Ué, mas se ele é cristão, na vida ou na morte ele estará em Cristo. Isso não faz sentido. Você já foi no velório de um crente e que a família é crente, e você já foi no velório de alguém que não era crente e a família não era crente? Você já percebeu a diferença? Dá para perceber nitidamente a diferença. Aquele que morreu sem Cristo e a família não tem Cristo, ela está desesperada. Porque no final das contas, elas não sabem para onde aquela pessoa foi. Mas aquele que tem a Cristo e que os seus familiares, os seus amigos têm Cristo, eles estão chorando a perca daquela pessoa, a partida daquela pessoa, mas elas ao mesmo tempo estão alegres, porque elas sabem onde aquela pessoa está. Sabem que ela está desfrutando das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Por isso que viver é Cristo e morrer é lucro. Essa semana eu visitava uma irmã aqui da igreja, uma idosa, e eu adoro visitar os idosos, porque a gente aprende muito mais, né, reverendo, com eles, com a experiência, com as conversas. E ela falava comigo assim, olha, eu sei que está chegando a minha hora, e eu estou pronto para essa hora. A gente não precisa esperar chegar ao fim da vida para pensar assim. Todo dia é dia de se preparar para partir, para se encontrar com Cristo, para se encontrar com a igreja que já está louvando no coro celestial. A morte para o cristão não é tragédia. A morte para o cristão é estar com Cristo eternamente. Nós já habitamos com Cristo, Ele já habita em nós, nós temos sua presença conosco, o Espírito Santo habita em nós, mas ainda não plenamente. Na morte e depois na ressurreição final, estaremos plenamente com Ele. Aos crentes que aqui estão, se você tem medo de morrer, não tenha. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, a morte é lucro. Continue se alegrando em Cristo na sua vida. Continue vivendo para Cristo com todo o seu viver, com toda a extensão da sua vida. E ainda que você não esteja na iminência da morte, você seja saudável, aparentemente, né, não esteja na iminência, nunca sabemos o momento seguinte, nunca sabemos a nossa hora, mas nós devemos nos lembrar que na morte não tem mais luto, não tem dor, não tem luta contra o pecado mais. Morrer é lucro, como diz o apóstolo Paulo. E aqueles que não creem no Senhor Jesus, que porventura não estejam aqui, pense bem, a morte para você será uma tragédia. Porque aqueles que morrem sem Cristo, o destino final é a perdição eterna. Não há esperança para aqueles que morrem sem Cristo. A esperança é agora. Ainda há esperança para aquele que vai a Cristo, em arrependimento, em confissão de pecados, em entregar-se a Cristo Jesus. O tempo é agora, enquanto houver vida, há oportunidade. E o tempo oportuno é agora, porque nós nunca saberemos quando esse tempo acabar. Aquela história, depois eu sigo Jesus, o depois pode nunca chegar. Então nós precisamos pensar nisso, entregar-nos totalmente a Cristo e viver Cristo, para que na morte ela seja lucro, porque nós continuaremos com Cristo Jesus. Enquanto a nossa vez não chega, enquanto a fila não anda para nós, o que nós faremos? A segunda metade do texto nos diz, viver é Cristo. É aquilo que Paulo chama de necessário. Verso 24 a 26. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É mais necessário viver.
tá? Eu quero morrer, eu quero ir para Cristo, eu quero estar com Cristo, eu desejo isso, mas eu sei que é melhor eu viver agora, nesse momento. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Depois de considerar essas questões, ele vai mostrar por que viver era necessário naquele contexto. Eu vou mostrar como que isso tem relação com a nossa vida. Primeiro, no verso 24, ele deixa claro, é por causa da igreja de Cristo que era necessário que ele continuasse vivendo. Não só a igreja de Filipos, né? Ele deveria continuar vivendo para abençoar a igreja, para dar frutos, para engrandecer a Cristo ainda mais com a sua vida. Então, observe, Paulo, ele tem um desejo pessoal, que é de estar logo com Cristo. Mas ele não tem um desejo egoísta, porque ele considera os dois lados da questão. Eu gostaria de estar com Cristo agora, na eternidade, mas eu sei que é melhor eu estar aqui no presente momento. Então ele considerava a bênção de que era ele estar vivo, para abençoar a igreja, para ser abençoado, para edificar, para ser edificado também. A eternidade é logo ali, então Paulo tem essa ideia também na sua teologia, né? Não precisa se preocupar, 70 anos, 80 anos é logo ali, e ele desfrutaria da eternidade com o Senhor. Verso 25, eu estou convencido, eu estou certo de que eu ficarei e vou permanecer com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo tinha essa convicção, e aí, provavelmente, ele se encontrou com a igreja de Filipos novamente. Se ele está na primeira vez que ele foi preso em Roma, a segunda vez não deu para encontrar ninguém mais, mas da primeira vez, então, as evidências históricas mostram que provavelmente era a primeira prisão dele, quando ele escreve essa carta, e ele vai, encontra-se com aqueles irmãos novamente. Então Deus dá essa oportunidade, essa bênção para ele e para a igreja de Filipos e outras igrejas da região de se encontrarem também. Mas além disso, Deus dá muito mais, porque a carta dele permanece. E a carta inspirada por Deus é uma bênção para aquela igreja e para a igreja de todos os tempos. E nós estamos desfrutando da palavra do Senhor aqui agora, que Paulo escreveu primeiramente para a igreja de Filipos. Nós fomos abençoados, encorajados também pelas palavras do apóstolo aqui. Então veja como Deus concede essas coisas ao apóstolo Paulo, inclusive para a bênção sobre nós também como igreja. No verso 25 ele destaca o motivo pelo qual ele deseja permanecer mais em vida: progresso e gozo, ou alegria da fé dos irmãos em Filipos. Lembre-se, quem eram os irmãos da igreja de Filipos, né? Era a região da Macedônia, completamente gentílica, região dos gentios ali, e Deus chama Paulo e seus companheiros para ir até a Macedônia. Eles evangelizam aquela região, a igreja nasce ali, provavelmente há 10, 12 anos que Paulo passou por ali, plantou a igreja, entre a plantação da igreja e a carta. Então é uma igreja relativamente nova, que está lutando contra as perseguições, está lutando contra as heresias, os falsos ensinos do seu tempo. Então Paulo está preocupado com este progresso, com esse avanço da igreja. E ele vai falar muito disso na sua carta. Porque no verso 9, por exemplo, ele fala do crescimento, do progresso deles em amor, em conhecimento. No verso 11 ele fala em frutificar. No capítulo 2 ele fala do progresso em obediência. Então ele está preocupado com isso, que a igreja avance, que a igreja tenha progresso na fé. Por que o progresso ele é importante na vida da igreja? Porque não progredir significa regredir. E a igreja precisa estar espiritualmente sempre crescendo. Não podemos estar parados, estáticos. Então, esse progresso na fé, ele vai trazendo também, junto com ele, a felicidade, a alegria de viver para Cristo, de servir a Cristo, de andar com Cristo. E aí Paulo junta esses conceitos, e no verso 26, ele diz: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha, essa alegria, ela não é uma alegria só simplesmente sentimental. Paulo não está falando, porque a minha presença, só a minha presença vai trazer essa alegria para vocês. Não é isso que ele está dizendo. Tá? O que ele está dizendo aqui, olha, é que nós somos igreja, nós somos povo de Deus. E nós andamos junto, e é muito bom a comunhão um do outro.
porque isso reflete o nosso viver em Cristo comunitário e nós crescemos um com o outro. A ideia é essa. E há essa alegria do povo de Deus, vivendo em Cristo Jesus. Ou você vive como igreja triste, com raiva, obrigado? Eu acho que não, né? Você vive como igreja do Senhor, aprecia a comunhão uns dos outros, é na alegria de Cristo, é celebrando a Cristo, é crescendo junto, progredindo em Cristo Jesus. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui, e ele volta para Filipos, não apenas para comer um lanchinho com os irmãos e fazer qualquer tipo de festa, mas para que em tudo Cristo seja engrandecido. Em tudo Cristo seja exaltado. Esse é o alvo de Paulo. Seja na vida pessoal dele, seja na vida comunitária da igreja. É assim que ele pensa, é assim que ele desejava e é assim que aconteceu na vida dele e da igreja. Então veja, irmãos, para aplicarmos mais um pouco agora, viver é Cristo não é apenas uma verbalização. Não é apenas falar. Ah, viver é Cristo. Isso é fácil de falar. É tudo que envolve a vida pessoal do crente e a vida comunitária da igreja, de modo que Cristo seja engrandecido. Não com coisas mirabolantes, mas com coisas básicas. A presença, a companhia, o estar junto alegremente em Cristo Jesus, cooperando um com o outro no crescimento, no progresso da fé, coisas que dizem respeito a viver é Cristo. Avançando um pouco mais, viver é Cristo, de acordo com Paulo, lá em Filipenses 3:8, sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Como ele disse lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que caracteriza este viver em Cristo? Avançando um pouquinho mais. Essa semana nós tivemos na conferência lá do JMC, do seminário, o Joel Bick, falando para nós sobre a piedade dos puritanos. E ele elencou algumas regras que os puritanos, eles tinham ali na comunidade deles, na igreja deles ali. Algumas delas eu queria mencionar aqui rapidamente. Olha só, eles diziam que para uma vida de piedade, de viver em Cristo, era preciso uma crescente ênfase no estudo da palavra, engajamento na vida de oração, exercitar a comunhão por meio de pequenos grupos. Aí, fica o link já, nós vamos falar de pequenos grupos daqui a pouco, o reverendo vai falar. Lá nos séculos passados, o povo de Deus já pensava nessas coisas básicas do cristianismo, da igreja, mostrando como que era um viver em Cristo, guardar o dia do Senhor, o domingo, dedicando todo esse dia em adoração e serviço, enfatizar o sacerdócio universal de todos os crentes, todos temos acesso à presença de Deus, enfatizar a importância do serviço, das obras em favor do próximo. Essas eram algumas das maneiras que Joel Bick citou lá na conferência, de como era o viver em Cristo para as igrejas, principalmente da região da Inglaterra ali, nos séculos passados. E isso essas ênfases aqui da igreja do passado, não muda para os nossos dias. Ou nós não devemos ter uma ênfase no estudo da palavra mais? Ou nós não devemos orar mais? Ou a gente não deve ter mais uma vida de serviço, de comunhão, seja no ensino formal ou no informal. É a mesma coisa. O viver é Cristo. São coisas simples da caminhada cristã, que nós não podemos perder de vista. É no nosso dia a dia que nós vivenciamos a Cristo. Então não desperdice a sua vida. Viva intensamente para Cristo. Eu sei que a gente às vezes tem uma tendência de viver intensamente o momento que nós estamos aqui, no culto público. Mas o seu viver para Cristo envolve a sua segunda, a sua terça, quarta, a sua semana inteira. Eu quero concluir lembrando que Paulo, ele traz aí este paradoxo
entre o que é melhor e o necessário, mas Paulo não está escolhendo entre os dois. Ele está dizendo que os dois andam juntos. Tá? Viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto você vive, vive Cristo. Quando chegar a sua hora de morrer, que será inevitável, não tem como você escapar, é lucro porque você está em Cristo. Então ele está falando de algo que caminha junto. Enquanto nós desfrutamos da bênção dessa vida, nós devemos pensar na relevância da nossa vida, produzir frutos para a glória de Deus, viver para Deus, proclamar a Cristo, caminhar junto, edificando, sendo edificado, abençoando, sendo abençoado como povo de Deus. Um catecismo antigo da igreja, uma confissão de fé de 1563, chama Catecismo de Heidelberg. Depois a gente passa, né, Aline? Foi escrita por reformadores. E a primeira pergunta é: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? O catecismo pergunta. E a resposta é: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele eu pertenço na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Essa é a confissão de fé dos nossos irmãos do século XVI. Então só pode, irmãos, dizer viver é Cristo quem está em Cristo. Só pode afirmar morrer é lucro quem está em Cristo. Então viva engrandecendo a Cristo. Viva engrandecendo a Cristo e quando chegar a morte, encare ela de frente, sabendo que ela já foi vencida, que Cristo já ressuscitou e garantiu a nossa ressurreição. E aí nós podemos, com o apóstolo Paulo, declarar: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Que Deus nos abençoe.